Aleluia! Que alegria, meus irmãos, que satisfação poder estar aqui mais uma vez no nosso Momento EBD, contribuindo para a edificação, hoje dia 2/7/2025. Quero lhes trazer mais uma leitura diária referente à nossa primeira lição desse trimestre, né, irmãos? Que tem como título, irmãos, a igreja que nasceu em Pentecostes, né? Não podemos perder o título de mente, que é muito importante, né, irmão, para a construção desse raciocínio lógico que a gente tem feito, né, durante a semana, né, irmãos? E ontem, na nossa leitura, a gente falou sobre o derramamento do Espírito, né? Hoje, falaremos sobre louvor e adoração. Nossa leitura diária de hoje está no capítulo 2, no versículo 11 de Atos dos Apóstolos, e depois no capítulo 10, versículo 46. Eu quero ler o 11 com vocês, porque o 46 é basicamente um complemento, né, do 11. Diz assim: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. As pessoas ficaram maravilhadas, né, irmãos, ao contemplarem a manifestação do Espírito Santo, né, ali naqueles discípulos, a gente já falou, né, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Isso é interessante. Em primeiro lugar, destacar aqui, irmãos, que o que está acontecendo aqui não é a mesma coisa que acontece, né, sob a manifestação do dom de falar em línguas, que também é dado pelo Espírito Santo, onde o apóstolo Paulo trata na sua primeira carta, né, aos Coríntios, no capítulo 14 ali, né, irmão, se não estiver enganado. Pois bem, não se trata, né, da mesma coisa. A Bíblia diz para nós lá em 1 Coríntios que a pessoa que fala em línguas, né, que é chamada também de línguas estranhas, as pessoas, os seres humanos que ouvem não entendem. Na verdade, não é entendível nem pelo que fala, né? A Bíblia diz: porque ninguém entende, não é língua de homens, mas em mistério fala com Deus. Então, serve para a edificação daquele que pratica isso, de forma que a Bíblia ordena, né, irmãos? Não pode ser feito de qualquer maneira. No entanto, o que a gente precisa levar em consideração aqui é que tanto uma coisa como outra tem como objetivo a glorificação de Deus. Aliás, se a gente observar, tratamos então do primeiro mandamento, irmãos, né? Adorarás o Senhor, seu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Irmãos, essa questão de adoração, ela é uma coisa muito essencial do ser humano, né? Assim, é da essência do ser humano, irmão, de maneira que se a gente não canalizar a quem de fato é devido, que é a Deus, Criador dos céus e da terra, né, irmãos? A gente vai fazer isso a outro, né, ou a outra coisa, como está, por exemplo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né, irmãos? Que os seres humanos, por não terem reconhecido Deus como Criador, Ele os entregou às suas paixões, Ele os entregou aos seus desejos, e essas pessoas adoram animais, répteis e até mesmo outros seres humanos, né, irmãos? Independente de a quem que seja a adoração, se não ser a Deus, está errado, né, irmão? Pode ser o anjo mais privilegiado que contemplaria a glória de Deus. Ele não é digno de adoração. Só o Senhor, Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, por Jesus Cristo, e isso, irmãos, pelo Espírito Santo, é digno de adoração, né, irmãos? E independente de qual seja a situação. Eu acho muito interessante, irmãos, né, essa declaração que nós encontramos, por exemplo, em Atos 16:25, onde o apóstolo Paulo chega a Filipe, né, irmãos, e ali pregando o evangelho, os magistrados daquela cidade os prende, né, que Paulo está com outros lá, e leva eles ao cárcere, e a Bíblia diz que à meia-noite, irmãos, depois deles terem sido, né, açoitados e tudo, eles começam a louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que naquele momento há um terremoto, as cadeias são abertas, né, irmãos, e eles não saem, né, na verdade não saem, né. Então é interessante, irmãos, a gente ver o grande poder, né, que o ser humano pode exercer, irmão, quando ele aplica, quando ele canaliza o louvor e a adoração a quem de fato é devido, né? E nós, como igreja, mais do que responsabilidade, nós temos um grande privilégio de adorar e bendizer o nome daquele que de fato é digno, irmão, de louvor e adoração.
pois para isso fomos criados, para a glória de Deus Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor.